Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado de trazer a palavra do Senhor aqui dentro do YouTube. Já te peço que você comente aí o que você achou do vídeo, que você compartilhe, deixe o seu like e que me ajude a fazer a obra de Deus aqui dentro do YouTube, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito, você se inscreva. Que Deus abençoe a sua vida que é inscrito. Que Deus abençoe a sua vida que você não é inscrito ainda. Louvo a Deus por essa palavra ter chegado até você, a sua casa, até a sua família. Te peço que compartilhe também com mais pessoas, para Deus também falar o coração de mais pessoas, assim como está falando com você agora. Amém? Eu quero começar com uma pergunta. Por que Jonas ele se recusa a pregar a palavra de Deus para a cidade de Nínive, para os ninivitas? E será que você tem o coração de Deus ou o coração de Jonas? Nós vamos descobrir o porquê e o porquê também que eu estou fazendo essa pergunta logo após a vinheta. Nós vamos descobrir o porquê. Amém? Permaneça conosco e vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Muito bem, meus queridos. Olha só, a palavra de Deus é bem clara quando diz que Deus ele manda o profeta Jonas aí à grande cidade chamada Nínive para pregar contra aquela cidade, clamar contra aquela cidade. Olha só o que diz o versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Agora olha só o que Jonas vai fazer. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora, uma coisa deixa a gente intrigado. Por que Jonas fugiu? Se a gente for fazer um pequeno estudo, a gente vai ver que Tarsis era exatamente na direção contrária de Nínive. Ou seja, se Deus mandou, um exemplo, se Deus mandou Jonas ir para o sul, ele vai na direção do norte, porque ele estava literalmente fugindo de onde Deus mandou, do propósito de Deus para a vida dele. Agora, por que Jonas não queria obedecer ao Senhor e não queria ir até Nínive? Então a gente vai ver que Jonas ele desce até Jope, pega um navio. Jope era ali um porto ali em Jerusalém. A gente vai ver, a Bíblia vai dizer que Jonas ele pega esse navio, ele pega essa embarcação, e aí Deus manda um vento ao mar, e o vento cria uma tempestade que quase parte o barco no meio. E enquanto todo mundo está naquela tempestade, cada um dos marinheiros que estavam ali naquele navio, eles clamam cada um ao seu Deus. E quando o mestre do navio ali, ele vai até o porão, ele encontra Jonas dormindo bem na dele, sossegado, como se nada tivesse acontecendo. E ele pergunta o que está acontecendo, porque ele está tão sossegado daquele jeito, né? Ele chama Jonas de dormioco, né? Aí ele fala para Jonas pedir também ao Deus dele, para ver se Deus também livra eles dessa tempestade. E aí quando eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Aí eles perguntam Jonas o porquê de onde ele o que ele o que ele faz da vida, quem é ele e por que ele fez esse mal com eles, né? Aí Jonas fala para eles que isso está acontecendo por causa da desobediência dele, porque ele está fugindo da presença de Deus. E aí manda com que eles lançam ele no mar. E aí quando lança ele no mar, eles recebem, vamos dizer assim, um livramento, porque a desobediência de Jonas ia também prejudicar eles. Aos olhos de todo mundo, ali seria o fim de Jonas, porque ele estava sendo lançado ao mar. Só que aí é onde que entra a parte mais importante, a parte mais bonita, a parte mais linda do que Deus faz conosco. Quando a gente pensa que é o nosso fim, por causa da nossa desobediência muitas vezes, mas Deus conhece o coração da gente,
e Deus conheceu o coração de Jonas e sabia o porquê que ele estava agindo daquela forma. Quando ele está descendo ali naquelas águas, que ele está prestes a afogar, Deus manda um grande peixe. Tem algumas pessoas que falam que é uma baleia. A Bíblia não vai falar que é uma baleia, que é um tubarão, que é uma tilápia, que é uma traíra. A Bíblia não vai falar, especificar que peixe é. Mas fala que Deus, ele mandou um grande peixe. E aí esse peixe, ele engole Jonas. E isso é um cuidado de Deus. Quando o ministério de Jonas, de uma certa forma, estava prestes a acabar, e ali também a vida dele, Deus mostra a sua compaixão, a sua misericórdia. E Jonas fica 3 dias, 3 noites dentro do ventre daquele peixe. E ali é um momento de reflexão, onde ele volta o coração para o Senhor. Ele ora ao Senhor e volta o coração para o Senhor. O peixe que Deus mandou, Jonas estava tentando fugir, mas o peixe leva Jonas de volta ao propósito dele. De volta ao propósito, de volta aonde Deus mandou. Jonas vai, prega para Nínive e os ninivitas se arrependem. Tanto os moradores, tanto os habitantes, quanto o rei de Nínive. E apregou a jejum, tanto aos moradores quanto a todos os animais. E Deus se arrepende do mal que ele ia fazer a Nínive. Deus, vendo a atitude do povo, porque assim a Bíblia fala que Deus viu as obras daquele povo vestindo de pano de saco, pedindo perdão pelo arrependimento, e Deus se arrepende de fazer o mal que ele ia fazer para aquele povo, de trazer o juízo até Nínive. Só que tem uma questão nisso tudo. Jonas viu isso e não gostou. Jonas não gostou que Deus poupou aquele povo. Agora a pergunta é, por quê? Por que Jonas teve essa atitude? Porque o coração de Jonas não estava alinhado com o de Deus. Agora, eu quero esclarecer para vocês quem eram os ninivitas. Nínive era a capital do Império Assírio, um dos povos mais temidos, mais perigosos na época. Então, a Síria, o povo assírio, eles eram conhecidos por sua violência extrema. Eles faziam isso aqui com as pessoas, eles arrancavam, essa parte, esse membro aqui, dos seus inimigos depois que eles venciam a guerra, e faziam pilhas como sinal de vitória, e eles se vangloriavam disso. Quando eles pegavam os seus inimigos para levar para o cativeiro, eles colocavam anzóis no nariz dos seus inimigos. Eles eram povos extremamente cruéis. Então, era o inimigo número 1 do povo israelita naquela época. Por isso que Jonas não queria pregar para Nínive. Por isso que Jonas não queria, Jonas pediu a morte. Jonas, é como se Jonas estivesse dizendo assim, Deus, eu prefiro do que ver esse povo sendo salvo. Eu prefiro morrer do que ver esse povo perverso, que faz tal perversidade dessa forma, ser salvo. Eu não vou pregar para eles. Eu posso ir pregar para qualquer outro lugar, mas para eles não. Por isso que ele fugiu. Mas só que a questão é que o coração de Jonas não estava alinhado com o coração de Deus. A vontade de Jonas não estava alinhada com a vontade de Deus. E muitas vezes é assim. Tem hora que a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. E aí, você está aberto a aceitar a vontade de Deus, ainda que não seja a sua? A pergunta é essa. Então, Jonas vai, prega a palavra de Deus aos ninivitas. Os ninivitas se arrependem, o rei também se arrepende. E quando Deus fala que ele não vai mais castigar, mas trazer o juízo sobre aquela cidade por causa do arrependimento daquele povo, Jonas simplesmente não gosta. A Bíblia vai dizer que Jonas se ira, ele sai da porta da cidade e fica esperando para ver o que Deus vai fazer com aquela cidade. E aí ele faz uma cabana e fica ali embaixo da cabana, e pelo fato do sol estar aquele sol escaldante, olha o cuidado que Deus está tendo com Jonas, a misericórdia que Deus está demonstrando para Jonas desde o peixe, que era para ele morrer. Mas Deus teve compaixão, mandou um peixe para cuidar dele, para ele não morrer afogado e levar ele de volta para o propósito. Agora ele sai da cidade, se assenta debaixo de uma cabana e fica esperando para ver o que Deus vai fazer com aquela cidade. Aí ele faz uma cabana, o sol está escaldante, Deus
faz nascer ali uma aboboreira, né? Um pé de abóbora, que se enrama na cabana que ele faz e faz sombra para ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele vê a aboboreira cobrindo ele, fazendo sombra para ele, ele se alegra. O coração dele fica alegre porque ele está vendo o cuidado de Deus com ele. Só que no dia seguinte, Deus manda um bicho que fere a aboboreira começa a secar e o sol escaldante fere a cabeça de Jonas. No meio daquele sol escaldante, depois que a aboboreira seca, Deus ainda manda um vento para aliviar o sofrimento de Jonas, porque o sol feriu a sua cabeça. Então, mesmo em meio àquela situação, mas em meio àquele sol escaldante, Deus ainda manda um vento calmoso. Quando o sol fere a cabeça de Jonas, depois que a aboboreira era seca, ela morre, Deus ainda manda um vento para acalmar. E depois que a abóbora morre, ele se ira mais uma vez, ele pede mais uma vez a Deus a morte. E Deus fala para ele: você tem compaixão da aboboreira que você nem trabalhou, que você nem cuidou para que crescesse. Ela que nasceu num dia e morreu no dia seguinte. Você tem compaixão dela e não haveria eu de ter compaixão daquele povo que não sabe nem diferenciar a mão direita da mão esquerda? Não teria eu compaixão daquela cidade que tem mais de 120 mil homens, além dos animais? Essa questão, irmãos, que eu estou falando aqui de Jonas, ele ficar irado e ele não querer que Deus livre aquele povo, não é invenção da minha cabeça. É só a gente ler esse contexto. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que arrependes do mal, e que te arrependes do mal. Ou seja, ele ficou irado porque Deus falou que não ia mais levar o juízo a Nínive pelo arrependimento do povo. Ele queria, porque queria ver o povo sendo fulminado, sendo exterminado. É o que Jesus falou. Jesus falou certa feita para os israelitas: ah, se vocês aprendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Tem muita gente sacrificando, mas tem pouca gente agindo com misericórdia. Então Jesus fala que é necessário a gente aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jonas, o coração dele não estava alinhado com o de Deus. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo, mesmo depois do arrependimento. Aí ele falou assim: tá vendo aí? Por isso que eu falei para o Senhor, ainda estando lá na minha terra, por isso que eu falei para o Senhor que eu não queria pregar para esse povo, porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus longânimo, o Senhor é Deus que se arrepende da maldade, se alguém chegar para o Senhor e se arrepender. Então o que ele estava dizendo? O que eu queria mesmo era ver esse povo sofrendo. E muitas vezes é assim com a gente. Muitas vezes é dessa forma com a gente. Você sabia que aquela pessoa que você tem mais raiva, que você não quer ver o bem dela por causa de um erro que ela fez, às vezes por causa de uma mágoa que ela já causou em você, você sabia que essa pessoa que você não gosta, que você não quer ver o bem dela, é nessa pessoa que Deus quer trabalhar, é essa pessoa que Deus quer salvar? Então, a pergunta fica mais uma vez: você tem o coração de Deus, o coração compassivo, o coração misericordioso, o coração longânimo, ou você tem o coração de Jonas? Pelo menos até aqui, você tem o coração de Jonas cheio de mágoa, que quer ver a destruição, que quer ver o mal, que mesmo que a pessoa se arrependa, você não tem compaixão dela. Você tem o coração de Deus ou o coração de Jonas? Uma coisa eu falo e com certeza e convicção: bem melhor é aquele que tem o coração alinhado com o coração de Deus, que sabe ter misericórdia com as pessoas, que sabe ter compaixão das pessoas, que sabe perdoar quando a pessoa erra. Então é preciso a gente aceitar a vontade de Deus, ainda que não seja a nossa vontade. Seja em todo o âmbito falando, seja em todas as situações falando.
A vontade de Deus, ela é sempre melhor. E ó, Deus está ensinando a Jonas aqui, desde lá do peixe, a ter misericórdia dos outros. Deus está ensinando a ele. Quando Deus fez nascer a borboleira, Deus estava mostrando cuidado também com ele. Então será que ele merecia cuidado? Ele merecia que Deus tivesse compaixão dele? E aquele povo de Nínive, que o próprio Deus fala, que não sabe nem distinguir a mão direita da esquerda, a esquerda da direita, se Deus teve compaixão dele, não teria Deus também misericórdia daquele povo? Não teria Deus também compaixão daquele povo? Eu só estou aqui porque Deus teve misericórdia e tem todos os dias da minha vida. Você só está aí ouvindo porque Deus teve misericórdia de você, teve compaixão, apesar dos seus erros, das suas falhas, apesar dos meus erros e das minhas falhas. Ele teve compaixão e tem compaixão e misericórdia todos os dias. Então, age da mesma forma com o seu próximo. Age da mesma forma com as pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado por assistir e nós nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Deus abençoe. A paz do Senhor.